Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Mateus, que alegria. Pastor Mateus é mais que um amigo. Não vou dizer um irmão mais velho para não deixar ele numa situação complicada, que minha cabeça já está ficando branca, mas tem sido mais do que um irmão, pastor Adelso, e é uma honra, irmãos. Me sinto muito honrado, pastor Adelso, pastor Edivaldo, os demais irmãos da liderança da Convenção Batista Baiana, pela oportunidade de, durante esses dias, estarmos juntos compartilhando a palavra de Deus, ouvindo histórias tão lindas uns dos outros, compartilhando os nossos corações. E eu sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui, pastor Edivaldo. Quando nós tivemos o ano passado, lá no Multiplique, começamos a conversar sobre esta possibilidade, pastor Adelso, nosso coração se alegrou muito. E depois, quando tive a oportunidade de receber o convite dos irmãos e poder estar aqui, não só eu, o pastor Wellington, o pastor Fabrício, irmã Jaqueline, toda a equipe de missões nacionais, para nós, irmãos, como missionários dos irmãos, como missionários dos batistas baianos, é uma honra muito grande poder estar aqui durante esses dias. E principalmente quando nós, como batistas, nós estamos como denominação de norte a sul deste país, irmãos, olhando para a nossa história, voltando aos princípios, olhando aquilo que nós somos, nossas origens. No último dia 23, agora, nós tivemos a celebração dos 110 anos das juntas, e foi um tempo muito precioso, juntos ali no Rio de Janeiro, onde nós também nos remetemos aqui, quando em 1910, no estado da Bahia, nós tivemos o início das nossas duas juntas missionárias, com um grande desafio de alcançar o Brasil, alcançar as nações. Então a gente se alegra em estar num estado que é um celeiro da obra missionária no Brasil. Daqui partiu a visão, daqui partiu o desejo de se alcançar o Brasil e se alcançar as nações. E quando, irmãos, nós temos um tema como esse, multiplicando discípulos, isso para nós não é novo. Estava compartilhando com o pastor Wellington, e estava ali, pastor Adelso, lembrando de um homem chamado Mills Bratt. Mills Bratt, ele assumiu a Junta de Missões Nacionais em 1926, numa década muito difícil, irmãos. A década de 30, talvez, foi uma das piores décadas que o mundo enfrentou. A década da depressão, o mundo quebrou. E quando ele assumiu a Junta de Missões Nacionais, pastor Edivaldo, a Junta de Missões Nacionais era justamente algo assim, uma pasta com alguns documentos. E aquele homem assumiu a Junta de Missões Nacionais, pastor Mateus, depois de fazer uma viagem de alguns dias, apenas 44 dias no lombo do animal, pastor Abimael, e ele entrou ali na região de Anápolis, e ele foi no lombo do animal, e ele foi indo até Porto Nacional, no Tocantins, e irmãos, vendo aqueles desafios entre os povos indígenas, e ele passava, quando ele passou no Rio São Francisco, aqui em Minas Gerais, ele diz assim: isso aqui não é só um rio, é um rio de oportunidades esse Brasil. Na época em que todo mundo estava falando, o mundo está quebrado, nós não temos condições de avançar, Deus levantou um homem chamado Mills Bratt para fazer diferença nessa nação, diferença entre os batistas brasileiros. E ele vai andando, irmãos, e ele chega em Porto Nacional. Mas quando ele chega em Porto Nacional, pastor Edivaldo, ele encontra uma senhora chamada Genoveva, e ele estava animado porque ele queria falar do Evangelho, ele amava, sendo americano, amava o povo brasileiro. Ele decidiu cruzar o mar para dar a sua vida, para que eu e você, meu irmão, estivéssemos aqui hoje. O homem era apaixonado por Deus, o homem era apaixonado por Jesus, irmã Jussara. Ele não apenas falava, ele vivia. Irmãos, aquele homem chega naquela cidade e ouve a história daquela senhora. E ele chegou ali, pastor Mateus, pensando que teria. E aonde ele chegava, ele fazia um culto. Estava com um animal, um amigo de Anápolis tinha cedido, naquela época, um servo dele para caminhar com o Bratt. E ali, pastor Neilton, acontece uma coisa interessante. Ele conhece a Genoveva. E a Genoveva tinha uma história de conversão extraordinária. Genoveva era uma católica fervorosa. E ela tinha um dom. Ela consertava todas as imagens da sua região. Ela era tão fervorosa, pastor Mateus, e ela era tão influente que ela conseguiu levar a sede do bispado para Porto Nacional. Pense, a influência desta mulher. E então, pastor Abimael, ela recebeu uma oportunidade. A sua oportunidade consistia no seguinte: como alguém que restaurava imagens, ela pegou a imagem do Cristo, a melhor e maior imagem da sua região,
com o objetivo de restaurar aquela imagem. Vinha a festa do padroeiro, era tempo de refazer, deixar a imagem bonita para ser adorada. E ela começou a trabalhar naquela imagem. Mas em determinado momento ela viu, irmãos, que a imagem estava toda corroída por ratos. E a imagem estava toda ruída. E aí o Espírito Santo de Deus fala ao coração dela: esse é o Deus que você acha que pode cuidar da sua alma? O Deus que o rato corrói? Irmãos, aquela mulher então tem uma paixão por ler as Escrituras. E ela tem um encontro pessoal com Jesus. E a sua vida é transformada. E quando o Brat chega em Porto Nacional, pensando que já estava indo, levando a mensagem do Evangelho, ele se depara com essa história. E ele pode chegar à conclusão, e lendo nós chegamos à conclusão, que mais interessado do que o Brat, mais interessado que o Salomão Ginsburg, mais interessado do que qualquer um dos pioneiros nossos em salvar o Brasil, o Senhor Jesus, irmãos, quer transformar essa nação. Ele é o maior interessado. Ele é o maior interessado. E é por isso que nós estamos voltando. Não nada novo, igreja multiplicadora, tudo que nós temos falado, não tem nada novo, pastor Edivaldo. O que nós só queremos é resgatar, irmãos, aquela nossa história da década de 60, da década de 70, da década de 80, onde o povo batista não tinha vergonha de ir para as praças, não tinha vergonha de abrir a sua casa, não tinha vergonha de chamar o seu amigo, e muitos dos que estão aqui tinham um pai na fé. Ele era um pai na fé. Quem teve um pai na fé aqui, irmãos? Olha só, pai na fé, você se convertia, pastor Mateus, ele já lhe dava de presente uma Bíblia e um cantor cristão, e dizia para você: domingo 9 da manhã tem escola bíblica dominical, e eu vou passar na sua casa para te levar para lá. E se você pensasse em faltar, ele já pegava aquela barra circular que ele tinha, ia na sua casa, e ele ia atrás de você, aquele Fuscão, aquela Rural Winds, aquele Corcelzão que ele tinha. E poucos irmãos das nossas igrejas, irmãos, nessa época tinha um carro, não era assim? Um ou outro irmão, um irmão diácono tinha uma Rural que servia, e não era dele não, era da igreja. Às vezes era um jegue, e passava e levava. Esse era o nosso povo. Mas nós fomos chegando em um determinado momento da nossa história, irmãos, que a coisa foi melhorando. Nosso povo foi crescendo, nosso povo foi tendo carro, foi tendo casas, nós fomos abençoados de muitas maneiras. Isso não é pecado. O nosso erro foi, quando a bênção nos alcançou, nós fomos deixando de lado aquilo que nós éramos e aquilo que era o nosso próprio DNA. E agora o Senhor está nos chamando, sabe para quê? Para voltar. Para voltar para onde nós nunca deveríamos ter nos afastado, pastor Neilton. Que é uma denominação que ame mais e mais a obra de evangelização pessoal. Irmãos, a maioria das igrejas batistas do Brasil foram plantadas. Elas foram plantadas a partir da sala de uma casa, de um crente batista que mudava para uma cidade. Estava vendo a história dessa igreja, semelhante. Histórias de igrejas que começaram por homens e mulheres que tinham um coração apaixonado por Jesus. Nesses dias nós vamos meditar juntos sobre isso, sobre o nosso desafio, quem nós somos. Se nós queremos de fato ver uma grande multiplicação de discípulos, nós precisamos que antes de entender que antes de multiplicar nós precisamos ser, porque nós só vamos multiplicar aquilo que nós somos. E talvez aqui esteja a nossa maior crise desse tempo, porque muitas vezes nós temos a consciência de sermos membros de igreja, mas ser membro não é apenas o mais importante, ou aquilo que o Senhor espera de nós. Ele quer que sejamos discípulos, que tenham a sua vida comprometida com Jesus. E nestas manhãs nós vamos meditar um pouco sobre isso, e eu quero começar convidando você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. O para que fomos chamados? Lucas, capítulo 5. Ontem nós tivemos uma aula extraordinária com o pastor Antônio Sérgio. Qualquer psicólogo fica encantado ao ouvir o que nós ouvimos ontem. Aquece o nosso coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. E nós vamos ler a parte B do verso 10. Lucas capítulo 5.
a parte B do verso 10, que diz assim: não temas, doravante serás pescador. Vamos ler juntos? Não temas, doravante serás. Vamos mais uma vez? Não temas, doravante serás pescador. Eu quero fazer uma coisa agora que eu sei que Batista não gosta. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó: você é pescador de homens. Sabe por quê, irmãos, eu gosto de fazer isso? Não é por causa de modismo, não. É porque às vezes a gente está numa vida tão egoísta, que a gente entra e sai do templo e não fala com ninguém. Tem gente que entra e sai de uma celebração e não consegue sequer pegar na mão de alguém. Então às vezes eu insisto com isso, é que pelo menos nesta hora você tem a oportunidade de olhar para alguém, sorrir e dizer: seja um pescador. Como é bom a gente estar junto. Interessante, irmãos, eu fico pensando que quando o Senhor Jesus vira para os seus discípulos, Ele não disse para eles: vocês serão os advogados do rei. Nada contra o direito. E é interessante que eles poderiam assim ser chamados daqueles defensores do reino. Mas Jesus não os chama para serem defensores do reino por uma razão: o reino não precisa de um defensor. Quer o homem queira ou não, Jesus é rei. Quer o Brasil aceite ou não, Jesus é rei. Apenas haverá um dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor. O reino não precisa de um defensor. O reino não precisa de um advogado, porque ele é rei. O Brasil querendo ou não, Jesus é rei. O Brasil reconhecendo ou não, Jesus é rei. É interessante que ele também não diz assim: vocês serão engenheiros do reino. E olha que em determinado momento da história ele levantou engenheiros, ele levantou construtores. Gente que iria construir o templo, mas agora, neste tempo, ele diz: vocês não serão construtores. Mas é interessante que ele pega os discípulos a partir de onde eles estavam, porque Jesus é assim, ele trabalha conosco a partir de onde nós estamos. E ele vira para pescadores e diz: vocês a partir de agora serão pescadores de homens. A grande questão aqui não é o ser pescador, porque pescar eles já pescavam e sabiam muito bem fazer essa arte, mas Jesus usa aquilo que eles tinham de conhecimento, Jesus usa aquilo que era comum deles, para dizer: a partir de agora, o foco da vida de vocês vai ir muito além de peixes, vocês vão olhar para homens e mulheres sedentos da graça de Deus. É interessante quando a gente olha o contexto desse texto, a gente olha e vê uma coisa que chama a atenção: a fama de Jesus estava crescendo. As multidões queriam estar com Jesus. Afinal, os próprios fariseus já reconheciam o seguinte: ele tem um discurso diferente, a sua palavra é diferente. Quando ele fala, fala ao nosso coração. Não é uma palavra vazia, não é uma palavra mecânica. O meu discipulador diz uma coisa que eu guardo, e é uma verdade. Ele diz assim: muito se fala sobre unção. Eu não sei o que é unção, mas é fácil descobrir quando não tem. E é uma verdade. Jesus falava de maneira que o Espírito Santo falava ao coração das pessoas, mas o que chama a atenção é que Jesus sempre trocou a multidão por duas coisas: o seu momento de intimidade com o Pai, e o capítulo 4 termina falando sobre isso, que ele deixa a multidão e ele vai para um lugar deserto em oração. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre isso. Se nós queremos impactar uma geração, qual é o segredo para termos uma grande multiplicação? Mas aqui Jesus vai para um lugar secreto, um lugar de oração, um lugar onde ele está na presença do Pai. Irmãos, se Jesus, que é Jesus, estava na presença de Deus, quem somos nós? Só que outra coisa me chama a atenção: Jesus sempre trocou a multidão para estar com os 12. Nós vivemos um tempo onde muitas vezes os oradores amam as multidões. O maior orador de todos os tempos sempre trocou a multidão para investir em 12 homens. Irmãos, eu vou usar as palavras aqui de mineiro.
Eu sou mineiro da beirada da 116 aqui, de uma cidade muito boa chamada Itaiomi, depois de Valadares. É uma cidade de primeira, quando você bota a segunda, você já saiu dela, só para os irmãos imaginar o tamanho dela. É uma cidade maravilhosa. E lá diz assim, quando você tem um camarada mais simples, você que dá um cabeça de vaca. Você já ouviu essa expressão? Jesus pegou 12 cabeças de vaca, 12 homens simples, talvez homens que ninguém daria nada por ele, mas de repente Jesus troca a multidão para estar com esses 12 homens. Enquanto nós queremos a multidão, Jesus nos ensina que o processo do reino é ao contrário. Para se ter a multidão, a gente precisa investir, na verdade, é nos 12. E ao contrário, muitas vezes, pastor Alipe, a gente vai na multidão, e quando a gente muito alcança, a gente alcança 12. Mas Jesus chega, e diz o texto que ele estava pregando, ele vinha da Judéia, e ele chega ao lago de Genezaré, e a multidão começa a apertar, o povo queria ouvir a mensagem, o povo estava sedento, só que ali estava chegando a turma da pesca. Provavelmente isso era amanhã, tinham passado a noite inteira pescando, e agora estavam arrumando as redes, ou seja, não tinha pescado nada. Olha, se você gosta de pesca, sair para pescar e não pegar nada, é uma frustração total. Principalmente se foi uma noite que muriçoca te pegou até rachar. Você volta chateado, você volta nervoso. E olha que para gente que não vive da pesca, voltar sem pegar nada já não é bom. Imagine quem vivia da pesca. Era voltar agora, pastor Adelson, não apenas com a frustração de não ter pegado nada, Neilton. Era voltar com a preocupação que as contas precisariam ser pagas e pagaria como? Era voltar pensando na família que precisava ser alimentada e talvez aquela noite não pegou nada. Porque para gente que não vive da pesca, ir lá e não pegar nada, ser mordido por muriçoca e voltar é tranquilo. Mas conversa com um pescador que carece da pesca para sobrevivência, e depois de uma noite ele volta e ele não pega nada. Normalmente, as pessoas que viviam da pesca viviam para a sua sobrevivência, e voltar sem nada era um grande desafio. E ali então Jesus se depara com esses homens lavando as redes, arrumando as redes, desembarcando, depois de uma noite, e Jesus assim, me presta o barco que eu preciso falar à multidão. E é interessante, o barco dentro da água, Jesus falando à multidão, e aqui tem uma aula extraordinária, o vento vinha a seu favor, acústica total. Quando a gente pensa que a gente sabe alguma coisa de som, de propagação, Jesus já deu uma aula há muito tempo, porque ele falava e o vento levava a sua voz, e a multidão ouvia Jesus, e a multidão estava ouvindo o Mestre. E diz o texto bíblico, irmãos, e como a palavra de Deus é extraordinária, que Jesus termina aquele momento. E acabando de falar, Jesus vira para Pedro e diz assim, Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Você já parou para pensar? Se Pedro ouvisse essa palavra de Jesus com os olhares humanos, Pedro era um pescador nato. Jesus era filho de quê? Carpinteiro. Jesus conhecia bem, era de Formão, Inchó, Curpião, lá na minha terra, Traçador. Isso Jesus conhecia bem. Se Pedro ouvisse a palavra de Jesus, como muitas vezes nós ouvimos, ele diria, rapaz, você sabe nem o que você está falando, eu passei a noite inteira e não peguei nada, e agora você quer que eu volte? Se à noite, que é muito mais fácil pescar, eu não pesquei, agora você é um carpinteiro, diz para mim pescar. Você entende bem é de madeira, de peixe você não deve conhecer muita coisa. Às vezes nós tratamos o que Jesus fala conosco assim. Jesus está falando e a gente bota o nosso conhecimento na frente. Mas Pedro não faz assim. Pedro diz o quê? Sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Senhor, eu estou cansado, eu passei a noite inteira e não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes e eu vou pescar.
Mestre, a noite foi longa, nós não pegamos nada. E aí Pedro vai, e diz o texto que houve uma grande pescaria, irmãos, a ponto das redes estar se rompendo. E Pedro vê o grande milagre da multiplicação à luz da palavra de Deus. E ele volta num sentimento de pecado, de arrependimento tão grande, que ele diz: Senhor, eu não sou digno. Ele se prostra aos pés do Senhor Jesus, dizendo: retira-te de mim, porque eu sou pecador. A consciência do pecado. E ali adiante da pesca maravilhosa. E é interessante, todas as vezes que Jesus fez um milagre, ele tinha uma lição muito maior do que o milagre para dar logo em seguida. Às vezes a gente gosta de ver muito milagre e esquece de ver a lição que Jesus queria dar. As lições são maiores do que os milagres. Os milagres eram apenas para chamar a atenção para a verdade a ser dita. E qual era a verdade a ser dita? Tiago, João, filho de Zebedeu, eram sócios, era a companhia de pesca. Então Jesus chama eles e diz: não temas, doravante serás pescadores de homens. Esse é o meu e o seu chamado. Não temas, doravante serás. Vamos repetir? Não temas, doravante serás. Queria nesta manhã pensar com os irmãos o que nós precisamos para pescar. 3 coisas desse texto. Irmãos, eu sou um bom aluno de homilética batista, aluno do Dr. Gildo Moraes, não poderia pensar diferente. 3 pontos para nós é lei. Então vamos pegar 3 lições. Sabia, pastora Deus? Tem coisa que é assim, 3 pontos é lei, dizer 3 vezes que está terminando. Estou terminando, irmãos. Tem que falar 3 vezes também para calar. Isso é pastor batista, somos nós. Isso é nosso jeitão. Não é assim? Mas 3 lições preciosas, pastor Abimael. A primeira delas, para pescar nós precisamos, irmãos, da motivação certa. É interessante que Pedro diz: pela tua palavra eu vou lançar as redes. Pedro tinha a motivação certa. Quando a gente começa a falar de multiplicação de discípulos, quando a gente fala de crescimento, quando a gente fala do avanço da igreja, nós não podemos perder de vista a motivação certa que nos leva a fazer isso, porque senão nós vamos nos perder. E nós vamos querer pensar em fazer uma grande pesca, talvez para ser o dono da maior quantidade de peixes, talvez para dizer que eu sou o pastor da maior igreja, talvez para no relatório convencional eu dizer quantos eu batizei. Mas Jesus e Pedro aqui nos ensina que a grande pescaria, ela é fruto da motivação certa, e a motivação certa é a palavra de Deus. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Para nós é muito fácil falar de crescimento de igreja por uma razão, porque para nós não tratamos a nossa metodologia como base, mas para nós a nossa metodologia é fruto antes da nossa teologia, é fruto do que cremos. Nós não estamos baseados, quando falamos em tudo isso, pastor Abimael, na multiplicação, no crescimento, apenas na história de A ou de B, e estamos fazendo isso por um modismo. Não! Quando a gente pensa nisso, irmãos, nós olhamos para o Braque, nós olhamos para o Salomão Ginsburg, nós olhamos para esses homens do passado, que no Brasil, a partir da Bahia, esses homens alcançaram essa nação. Então para nós, isso não é um modismo, isso não é nada novo, isso é apenas voltar a fazer aquilo que nós já fizemos e queremos fazer, e continuamos fazendo, mas queremos fazer com maestria e com profundidade, e queremos impactar a cidade com força. Não tem nada novo. Agora, qual a nossa base? Porque a igreja do fulano cresceu, agora a gente vai copiar. Irmãos, é triste isso. Aí o camarada imita até na voz, né? Daqui a pouco ele está aqui, meu amigo, minha amiga. Irmãos, a coisa é séria. Está vestindo a roupa do mesmo jeito, pinta a igreja da mesma cor, porque se pintar a igreja de preto, agora vai crescer. Irmãos, por favor.
Nós não precisamos disso, irmãos. Nosso Deus é multiforme graça. O nosso Deus, Ele age com qualquer um, aonde Ele está, quando Ele busca de todo o coração. É Deus é quem dá o crescimento, meu irmão. Não precisa imitar ninguém. O Senhor é contigo. Nós não precisamos imitar, não. Não é questão de orgulho, não é isso não. É entender quem é Deus. Quando a gente entende quem é Deus, a gente sabe, Ele é multiforme graça. Por isso que Deus não tem um método, Deus tem gente. É diferente. Deus não precisa de métodos. Deus usa seres humanos como eu e você. Como agora estava com um camarada que a minha vida foi impactada pela vida dele. O Ricardo. O Ricardo é da primeira igreja batista de Imperatriz. Ele é chaveiro, irmãos. A igreja fez agora, salvo me engano, 50 anos ou 58 anos. Aniversário da igreja, batizado 38 pessoas. Dos 38, 7 que foram ao batistério eram discípulos do Ricardo, pessoas que ele discipulou, que ele caminhava em discipulado. E o Ricardo é o seguinte: conheci um rapaz que ele estava discipulando agora, o Diego, que na igreja passou a ser chamado de Didi. É porque o Ricardo é gago, então ele não dá conta de falar Diego, aí ele começa Didi, aí não dá, aí ficou Didi. Mas o Ricardo mesmo, talvez como alguém que não fala tão bem, o Ricardo mesmo como um homem simples, que passa o dia inteiro no seu comércio fazendo chave, Ricardo tem uma coisa, Ricardo tem uma consciência, que ele é um instrumento nas mãos do Senhor, e sobre uma palavra o Ricardo está vivendo, sabe qual é? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O Ricardo está vivendo sobre uma palavra. Sobre qual palavra? A ordenança de Cristo. Nós queremos fazer uma grande pescaria. A nossa base vai ser o quê? A palavra. E ontem nós tivemos uma aula aqui sobre o martírio, sobre o testemunho, sobre a palavra. O que nos baseia? Agora tem uma segunda coisa que me chama a atenção nessa pescaria. Olha que interessante. Para fazermos uma grande pesca, nós precisamos da motivação certa. Agora nós também precisamos da estratégia certa. Irmãos, eu tenho um tio, meu tio Zé. Zé é aquele pescador. Zé, se assim, terminou o dia mais cedo, ele conseguiu juntar as vaquinhas mais cedo, tirou o leite. E se não está o tempo muito fechado, ele bota uma vara nas costas, aquele mineiro tranquilo. E Zé é aquele cara que consegue ter uma paciência de sentar na beira de um porquinho, de um laguinho, e passar 3, 4 horas ali, ele nem mexe. Incrível. Você conhece alguém assim? Ou você é assim? Levanta a sua mão. Você estou falando, tem mais Zé aqui, ó. Fica quietinho ali, pastor Adelson. Mas eu aprendi na minha vida muita coisa de pesca com o Zé. Zé é aquele camarada que os sobrinhos todos gostam dele. Sempre tem um tio assim, né? Aquele tipo que dá atenção para a criança, aquele tipo quando a gente era pequeno, botava a gente montado em bezerro e fazia questão de deixar a gente cair lá, e aquilo era uma festa danada. Era aquele tio, e é aquele tio que todo mundo gosta. Mas um dos legados que o tio Zé nos deixou é o legado da pescaria. E aqui Jesus nos ensina algumas coisas sobre pesca. Eu fiquei pensando nesse texto, e à luz lá do nosso contexto, e a maioria de nós que estamos aqui, ou viemos da roça, ou os nossos pais estavam na roça. Raramente aqui vai ter uma terceira, ou poucos é de uma terceira geração, que o seu avô estava na roça. Quer ver? Quem aqui veio da roça, de uma cidadezinha pequena? Ó, a maioria. Agora, quem aqui o seu pai estava na roça, levanta a mão? Praticamente todo mundo. Por quê? Nós éramos um Brasil rural, que agora estamos nos tornando um Brasil urbano. Mas Jesus mostra uma coisa interessante, ele diz assim: lançai as. Por que ele não falou para os discípulos, levem as varas? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que Jesus não disse para ele, pesca de anzol? Bota a varinha nas costas e vá pescar de anzol. Sabe por quê, pastor Adelson? Porque por mais que pescar de anzol é bom, existe uma diferença muito grande entre pescar de anzol e pescar de rede. Quer ver uma coisa?
Pescar de anzol você pesca sozinho. Você bota a varinha nas costas e vai sozinho pescar. Pescar de rede não. Você sempre precisa de mais alguém. Eu me lembro que lá no interior, às vezes o cara tinha um poço de peixe e ele queria esgotar aquele poço, mas antes de esgotar, ele queria limpar o poço, pegar os peixes. Aí ele arrumava uma rede, aí vinha 8, 10, 12 homens. Eu já vi demais essa cena e é bem provável que você já viu. Ia fazendo um arrastão. Um pegava de lá, outro pegava de cá, uns iam no meio e eles iam levando a rede. Eles iam levando. E aquilo, quando chegava do lado de lá, tinha pegado muitos peixes. A primeira coisa que a gente aprende na estratégia de Jesus, ele nos ensina que não que seja ruim pescar de anzol, mas pescar de rede vai nos levar a alcançar uma quantidade maior de peixes. Às vezes nós estamos desenvolvendo uma vida, uma jornada ministerial, que nós estamos pescando de anzol e pegamos poucos peixes. Isso não é errado, é uma bênção. E não estou aqui desfazendo o anzol, mas a grande questão é entender a estratégia certa, para o tempo certo e para a hora certa. E agora Jesus mostra, vá de rede. Ou seja, são várias pessoas juntas fazendo uma pescaria. É você e vários líderes seus, andando na cidade, vários pequenos grupos pescando ao mesmo tempo. Não é só você pescando num templo, não é só você pescando num culto, mas é numa mesma noite, 10, 15, 20, caso da igreja do pastor Wellington, na mesma noite, 230 casas estão pescando o evangelho, pescando peixes, almas vidas preciosas, que carecem de esperança, carecem de salvação. Poderia ter só um anzolzinho, ó. Pastor Mateus está com quantos pequenos grupos hoje? Quantos? 15. Pastor Mateus podia estar lá sozinho, ó. O anzolzinho dele ali, ó. E a alegria sozinho. Que o pescadeiro volta cheio, peguei. Sozinho, ó. O cara chega, volta cheio, né? Peguei. Aí o cara volta. Ah não, ele tem 15 pescadores com ele. São 15 irmãos que ele treinou, 15 líderes que ele capacitou, 15 líderes que estão na cidade. Agora são 15 pontos de pescas diferentes. Está pescando de rede, irmãos. Não é só o anzol, não. Não estou dizendo que o anzol não seja importante. Mas quando a gente pesca de rede, a gente tem uma possibilidade de pegar mais. Aí eu te pergunto, você quer pescar pouco? O texto da nossa campanha diz que o Senhor nos chamou para dar o quê? Pouco fruto, não é isso? Muito fruto. É por isso que Ele nos chama para pescar de rede. Quer ver uma outra coisa interessante? Se você notar, a pesca de anzol, ela machuca o peixe. E você precisa ter a isca certa. Se você não tiver a isca certa, você não pega nada. Aí você precisa ficar negociando a isca. Rede não. Rede você não precisa nem de isca. Você passa acolhendo, cuidando, e o peixe não é machucado. Grande desafio do nosso tempo de ontem, o pastor Antônio Sérgio falou sobre isso. Que muitos de nós estamos negociando a isca para querer pegar os peixes. E um grande erro nosso é abrir mão da verdadeira isca, que é o Evangelho da graça de Deus. Nós não podemos trocar o Evangelho por nada. O que o Brasil precisa é do poder de Deus que transforma, e isso é o Evangelho da graça de Deus. Nós não podemos abrir mão. E aí a gente precisa então entender que pescar com rede é não pescar sozinho, é treinar gente, é caminhar com gente, são mais pessoas. Agora tem uma coisa, e a gente já precisa aprender a lidar com isso. Quem pesca com rede vai vir de tudo. Vai vir dourado, vai vir tucunaré, mas vai vir traíra também. Sem brincadeira. Mas é interessante, irmãos. O problema nosso é olhar para a traíra sempre como o pior peixe. Já notou? Eu tenho um cunhado que ele é cozinheiro. E o homem é uma benção. E ele faz traíra que eu nunca tinha visto. Ele abre ela pelas costas, é de cima para baixo. E ele tira o filé da traíra, aquilo sem espinho nenhum, e aquilo fica extraordinário. Só que tem que abrir de cima para baixo. Com traíra a gente tem que orar para a coisa acontecer de cima para baixo. É o Espírito Santo descendo sobre ela assim, ó, e vai mudar toda a história. Nós podemos enfrentar isso. Quando a gente pesca de rede,
quando a gente está acostumado a pescar de anzol, o que acontece conosco? A gente pega tão pouco que a gente não sabe nem o que tem no rio. É por isso que às vezes a gente, quando começa a ver uma igreja crescendo, aí a gente não entende, a gente começa a dizer, viu a igreja de fulano, agora está crescendo, mas lá está crescendo por quê? Olha lá o tanto de gente que tem lá, aquele povo lá nem convertido é. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos filhos você tem? Você diz assim, 4. Pastor Mateus tem 4, né? Por enquanto. Multiplicação é coisa séria lá. Irmãos, quando Mateus tinha um só, eu tenho certeza que controle remoto não era quebrado. Você lembra, casa de povo, menino é assim. As xícaras de quem não tem menino nenhum, tem até hoje as louças que ganhou no chá de panela. Como é que é casa que tem muito menino? É tudo copo de extrato, tomate e requeijão. Não é assim? Controle remoto, o que aconteceu com eles? Irmãos, eu tenho um cara lá em casa de 1 ano e 2 meses, que a paixão dele é um controle remoto. E criança quebra, não é assim? Você chega numa casa, irmãos, que tem 10, 15 minutos, você olha para a mãe, coitada, ela está assim, com a bichinha. Ela já não tem tempo para ela mais. E o marido está ali. Mulher, me dá tempo. Calma, cara, o tanto de menino aqui. Você já viu como é que é? Não é assim uma casa que tem muito menino? Uma casa que tem muito menino é assim. A casa fica desordenada. Mas e uma casa que tem um filho só, não tem filho? É tudo arrumadinho, né? Uma igreja que está crescendo é como uma casa que tem muito menino. Ela é cheia de criança. E é por isso que ela vai ter alguns problemas que uma igreja que não está crescendo não tem. Sabe por quê? Lá só tem criança. E aí, se nós não tivermos maturidade para entender isso, a gente começa a julgar um ao outro. Por quê? Porque a gente ainda não entendeu e aprendeu a pescar de rede. E como a gente só está pescando de anzolzinho, a gente não sabe o que é trazer na rede outro tipo de peixe. E eu termino nessa manhã, primeira vez, pode anotar. Nós aprendemos que para ter uma grande pesca, nós precisamos da motivação certa, que é a palavra de Deus, da estratégia certa, que é treinar gente para ir para a cidade, é ter mais gente pescando. Agora o que me chama a atenção, irmãos, é compreender a hora e o lado certo de jogar a rede. E para isso a gente precisa ter intimidade com Ele. Às vezes a gente, lá em Minas Gerais, diz assim, está dando rarada na água. Só vai e não pega nada. Por quê? Está na hora errada e no lugar errado. Aí aqui Jesus mostra que eles precisaram entender o tempo certo, a dependência de Deus, a direção correta. E na hora que eles foram e lançaram baseado na palavra, com a estratégia certa, eles compreenderam e fizeram uma grande pesca. Por quê? Porque o Senhor está na frente. Às vezes a gente quer fazer a igreja crescer e não dá certo, porque é a nossa vontade. Às vezes a gente quer fazer a igreja crescer a nosso próprio braço e não vai crescer, porque homem nenhum é capaz de fazer a igreja crescer, porque a palavra de Deus diz, o Senhor acrescenta a cada dia os que vão sendo salvos. É Ele que acrescenta. Então nós precisamos estar antenados com Ele, nós precisamos estar próximos a Ele e ter, irmãos, o que eu digo, uma visão de colheita. O que é uma visão de colheita? Visão de colheita é simples. Já notaram, e não é errado, o quanto nós enfatizamos a visão de semear e falamos pouco de colheita? E não é errado, nós temos que semear e semear muito. Só vai ter uma colheita abundante quem semeou abundantemente. Só que é interessante que nas convocações do Senhor Jesus, quando Ele chama os seus discípulos, Ele diz assim, ergam os olhos e vejam que os campos estão brancos para a semeadura. Não é assim? Os campos estão brancos para? Olha. Mas tem um outro texto, que ele chega lá em Mateus 9, terminando, ele olha para o povo estava sofrido, o povo estava quebrado, e ele diz assim, olha que essas multidões estão sofridas como ovelhas que não têm. Orai ao Senhor da seara que mande o quê? Ceifeiros. O que o ceifeiro faz?
Por que a gente gosta de enfatizar mais a semeadura e não a colheita? Quando Jesus nos mandou orar para a colheita, levantar gente para colher, aonde Jesus nos mandou semear? Ide, façam discípulos. Ok, a gente tem que semear. Mas o seu maior apelo é que a gente tivesse uma visão de colheita. Isso tem uma implicação interessante. Irmãos, os irmãos chamam bornal, e bornar aqui é de bornal mesmo? Embornal, né? Porque outro dia eu estava no Piauí e disse assim, não, aqui chama capanga. Capanga na minha terra é um homem armado do seu lado. Não é a mesma coisa. Se eu falar assim, irmão, estou indo para o meu capanga, eu falo, pastor, o senhor tem capanga? Que negócio assim, bornal. Quando a gente sai para semear, a gente enche o bornal de quê? Semente. E você vai, você lança a semente, ó. E é uma maravilha. Quando você volta, ninguém nem pergunta se você semeou. Não é assim? Agora sai para colher qualquer coisa ou sai para pescar, meu irmão. Quando você volta, parece que o cidadão já fica na porta, te esperando. Pegou o quê? Já viu? Sabe por que nós não gostamos de falar de colheita? Porque colheita tem prestação de contas. Semeadura não. A prestação de contas da semeadura é simplesmente dizer, eu lancei a semente. Mas é interessante que Jesus todo o tempo falou, vocês precisam ser o quê? Ceifeiros. E nós precisamos, irmãos, passar a refletir sobre isso. Precisamos semear muito, mas nós precisamos entender e pedir do Senhor a orientação certa para lançar a rede no lugar certo, porque nós um dia prestaremos conta diante da grande colheita que tem para nós fazermos e nós não temos aproveitado. Pastor Alípio vai testemunhar aqui, vai falar do que Deus está fazendo no mundo. Países que não se pode pregar, países que a igreja sofre, e nós, irmãos, temos toda a oportunidade de colher, e não aproveitamos a oportunidade, no discurso que estamos semeando, isso é importante, mas Deus nos chamou para colher, e fazer uma grande colheita nessa nação. O Brasil está branco para ser colhido, outros já estão semeando, e nós vamos continuar semeando para que as gerações próximas, até Cristo voltar, continuem colhendo. Ouvi uma frase lá na Assembleia da Convenção Batista Brasileira que eu gravei. Nós não seremos avaliados pelas quantas pessoas levamos a Jesus, mas nós seremos avaliados por quantas vezes nós tentamos. Você já assumiu a sua postura como um pescador? Você é um pescador? Você já aceitou o desafio de pensar em algum momento, deixar de pescar com vara, e vara é uma bênção, mas aposentar a sua varinha, ou pescar menos com ela e pensar em treinar gente para pescar de rede? E aí eu pergunto a você, aonde você está lançando a sua rede, ou a sua linhada? Você está no lugar certo? Você tem certeza que o Senhor te colocou ali? Se nós entendermos, irmãos, que para termos uma grande colheita nós precisamos da motivação certa, da estratégia certa, e lançarmos as redes ou com a orientação correta, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos ter uma grande colheita, e nós vamos viver o que a nossa campanha diz, a multiplicação de discípulos. Mas nessa manhã eu não poderia encerrar esse momento sem te perguntar: como você está pescando? Como você tem pescado? Como você está olhando para a sua cidade, que é um lago com tanto peixe, que eles estão pulando assim, ó, sedento, com fome, está pulando assim, me pesca, me ajuda! E às vezes a gente está ali na beira do lago, podendo passar a rede e fazer uma pesca maravilhosa, mas às vezes a gente está com uma varinha na mão, usando a isca errada, e às vezes ao contrário de jogar a linha na água, nós estamos jogando a linha no pasto, e estamos querendo pegar peixe. Aonde você está pescando?
Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça nessa manhã. Porque para nós uma assembleia é muito mais que uma assembleia. É um tempo de devoção, é um tempo de meditação, é um tempo de avaliação espiritual. Nós, os batistas brasileiros, em especial os batistas baianos, nós não estamos reunidos aqui apenas para discutir as nossas questões, mas o que mais nos interessa aqui é saber qual é a principal questão de ordem de Jesus. E a principal questão de ordem de Jesus é nos chamar para ter uma visão ampliada, uma visão de multiplicação, uma visão de pescar com rede, uma visão de olhar para a cidade e dizer: é possível. Talvez você chegou aqui desanimado, meu irmão pastor. Talvez você tenha pensado em desistir, mas talvez até então você tenha usado a estratégia errada, você tenha tido a motivação errada e está jogando o seu anzol no lugar errado. Mas hoje o Senhor está falando: eu tenho um lago para você. Eu tenho sobre a minha palavra o cuidado de estar contigo. Agora eu quero desafiar você a treinar gente para passar a rede com você. Porque a rede não se passa sozinho. Tem que treinar gente para caminhar com você. Agora eu quero te mostrar também aonde você vai lançar a rede. De maneira certa, naqueles bairros, naquelas casas, nos lugares certos. E hoje o Senhor está dizendo: você deseja ser um pescador? Você já entendeu o seu chamado? Você entendeu o que o Senhor está te chamando nessa manhã? Eu queria desafiar você, nesse segundo dia de assembleia, nesta primeira manhã, a ficar de pé. Se você entendeu que o Senhor está te chamando para ser um grande pescador, a se colocar de pé e dizer: Senhor, eu talvez não tenha pescado da maneira correta, eu não tenho sido o melhor pescador, mas nessa manhã eu estou entendendo que o Senhor está me chamando para algo novo, que o Senhor está me chamando para ser um pescador de rede. Eu sei que isso vai dar trabalho, que treinar a gente, irmãos. Tizé pegava a gente e ia ensinar a passar rede. Menino tem hora que levanta o pé, perde o peixe. Aquilo era um problema. Mas depois que se aprende também, meu irmão, acabou. É assim que o Senhor quer nos usar. É assim, meu pastor, que o Senhor quer te usar como um treinador, para treinar a sua igreja, para passar a rede na sua cidade e pescar o maior número de peixes. E vai vir tudo quanto é tipo de peixe. Mas o Senhor é poderoso para tirar um filé de uma traíra e fazer coisa grande. Agora é confiar nele e dizer: Senhor, eu quero ser um grande pescador. Se Deus falou contigo nessa manhã, fica de pé dizendo: Senhor, eu quero pescar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz e fala ao nosso coração. Obrigado, Deus, por esta convenção que se reúne, por essa liderança, com essa preocupação tão grande de ganhar a Bahia para Jesus. Pai, de não estarem conformados aonde chegamos, mas queremos ir mais, queremos ir além, porque nós queremos ver a Bahia rendida na tua presença, Senhor. Pai, alarga a nossa visão, dá-nos entendimento de quem nós somos, que nós somos pescadores de homens. Nos ensina, Senhor, com a palavra certa, com a motivação correta, usar a estratégia certa para esse tempo e lançar e passar a rede no lugar certo. Ministra o nosso coração e continua, Senhor, a nos dar entendimento. Obrigado por essa liderança, obrigado por esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.